A luz do corredor da igreja sempre teve um brilho específico nas noites de domingo. É um tipo de claridade que parece prometer paz para todo mundo que cruza a porta de entrada. Eu conheço esse brilho há anos. Conheço o som do trinco da porta, o toque do carpete sob os pés e o eco das vozes que se cumprimentam no saguão. Para quem me vê chegar, eu sou apenas mais um rosto familiar, um daqueles que nunca falta, alguém que é parte do cenário, tão constante quanto os bancos de madeira ou o púlpito posicionado ao centro. Mas o que ninguém vê, e o que eu levei muito tempo para ter coragem de admitir, é que eu atravesso aquela porta, carregando um deserto inteiro dentro de mim. Existe uma solidão muito específica, que só acontece dentro de um lugar cheio de gente. É uma solidão que não nasce da falta de companhia, mas da falta de conexão real. Eu me sento no meu lugar de costume. Cumprimento as mesmas pessoas com as mesmas frases automáticas. A paz do Senhor, tudo bem por aqui, Deus abençoe a semana. São só frases repetidas. Se você diz a senha certa, ninguém pergunta o que está acontecendo por trás dos seus olhos. E é exatamente isso que a gente quer, não é? No fundo, a gente tem pavor de que alguém realmente perceba que o nosso está tudo bem é apenas uma construção frágil. Um muro de vidro que qualquer pergunta mais profunda poderia estraçalhar. Enquanto o louvor começa e as primeiras notas do teclado preenchem o ambiente, eu sinto aquele peso no peito. É como se houvesse uma redoma de vidro me separando do restante da congregação. Eu vejo as pessoas ao meu redor. Algumas choram, outras levantam as mãos, outras parecem perdidas em um êxtase que eu simplesmente não consigo alcançar. E aí começa a segunda fase da solidão, a culpa. Eu olho para o lado e penso, o que há de errado comigo? Por que o céu parece tão distante para mim e parece tão aberto para o irmão ao lado? Por que eu sinto que estou apenas recitando letras de músicas, enquanto todos parecem estar tendo um encontro face a face com o Criador? Essa sensação de ser um estrangeiro na própria fé é um dos fardos mais pesados que um cristão pode carregar. Porque a gente aprendeu, de alguma forma errada, que estar triste é falta de fé e que sentir-se sozinho é falta de Deus. Então, para não sermos julgados, a gente cria uma segunda pele. A gente se torna um ator profissional da própria espiritualidade. Eu sei exatamente quando levantar a mão. Eu sei exatamente qual é o tom de voz que devo usar na oração para parecer que estou no espírito. Mas por dentro, eu estou gritando por socorro. Eu estou pedindo para que alguém, qualquer pessoa, olhe para mim e não veja o irmão dedicado, mas o ser humano exausto, que não sabe mais como continuar fingindo. O culto segue. O pregador abre a Bíblia. Eu abro a minha também. Eu sublinho os versículos. Eu anoto os pontos principais. Mas as palavras parecem bater na superfície da minha alma e escorregar. Elas não entram. Não é que eu não acredite naquelas promessas. Eu acredito. O problema é que a minha dor está tão inflamada que ela criou uma barreira. É como tentar alimentar alguém que está com a garganta fechada pela ansiedade. A comida é boa, mas ela simplesmente não passa. E o pior é que no meio daquela multidão, o sentimento de invisibilidade só cresce. Eu sinto que se eu levantasse agora e fosse embora no meio da pregação, as pessoas talvez notassem a minha ausência física, mas ninguém sentiria a falta da minha alma, porque a minha alma já não está ali há muito tempo. Essa solidão espiritual é silenciosa porque ela tem medo da luz. Ela se alimenta do nosso silêncio. A gente tem medo de falar sobre isso no grupo de oração. A gente tem medo de contar para o pastor. A gente tem medo até de falar com Deus sobre isso, porque a gente acha que ele vai ficar decepcionado conosco. Como você pode se sentir assim, depois de tudo o que eu fiz por você? É o que a gente imagina que ele diria. Então, a gente guarda, a gente tranca 7 chaves, e a gente continua indo aos cultos domingo após domingo, quarta após quarta, servindo nos departamentos, organizando eventos, limpando os bancos, mas morrendo um pouco mais a cada amém. Eu me lembro de uma noite específica. O culto tinha sido especialmente forte para a maioria das pessoas. Houve muita oração, muita música alta, muita gente se abraçando, e eu estava lá, parado, como uma estátua de gelo no meio de um incêndio. Eu não senti nada, absolutamente nada, apenas um cansaço que parecia vir dos meus ossos. Quando o culto acabou, eu saí o mais rápido que pude. Eu não queria conversar, eu não queria o café da comunhão. Eu só queria o silêncio do meu carro. Quando entrei no veículo e bati a porta, o silêncio me atingiu como um soco. Eu permaneci ali, com as mãos no volante, olhando para o nada. Com as mãos no volante, olhando para o nada pelo para-brisa. E foi ali que o choro veio. Não foi um choro de avivamento, foi um choro de desespero. Um choro de quem não aguenta mais carregar uma máscara que pesa toneladas.
Eu chorei porque eu me sentia abandonado por Deus, abandonado pelas pessoas e, pior de tudo, abandonado por mim mesmo. Eu tinha me tornado um estranho para mim mesmo em nome de uma aparência cristã. A gente se cobra uma alegria que não é humana. A gente se cobra uma estabilidade emocional que nem os heróis da Bíblia tinham. Elias se sentiu sozinho a ponto de querer morrer debaixo de uma árvore, mesmo depois de ver fogo cair do céu. Davi escreveu salmos que parecem gritos de um homem à beira do abismo. Jesus, no momento mais crucial da história, perguntou por que tinha sido desamparado. Se eles sentiram a solidão, por que nós achamos que somos pecadores por senti-la também? O problema não é a solidão em si, mas o isolamento que a religiosidade nos impõe. A igreja deveria ser o lugar onde a gente pode dizer: eu estou mal sem ser metralhado com versículos de autoajuda. Deveria ser o lugar onde a gente pode chorar sem que ninguém tente interromper o nosso choro com tenha vitória, irmão. Às vezes, a vitória não é parar de chorar. Às vezes, a vitória é ter coragem de admitir que o choro existe. Eu comecei a perceber que a minha cura não viria de tentar sentir o que os outros sentiam, mas de ser honesto sobre o que eu estava sentindo de fato. Deus não precisa da nossa performance. Ele não é um espectador de teatro que fica satisfeito com um bom ator. Ele é um pai que prefere a verdade do nosso luto do que a mentira da nossa festa. Aquela solidão no banco da igreja começou a diminuir no dia em que eu parei de tentar me encaixar no padrão de cristão feliz e comecei a me apresentar como o cristão cansado. Se você está me ouvindo agora e se identifica com esse vazio de domingo à noite, eu quero que você saiba: você não está ficando louco, você não perdeu a sua salvação. Você não é um falso cristão. Você é apenas alguém que chegou no limite da sua humanidade. E o limite da nossa humanidade é exatamente onde a graça de Deus começa a fazer sentido. Amazing Grace. Sabe, a graça de Deus não é para quem está pulando de alegria nos montes. A graça é o corrimão para quem está descendo as escadas do vale, no escuro, tateando a parede para não cair. Muitas vezes, a gente se sente sozinho porque acredita na mentira de que todos os outros estão bem. Olhamos as fotos nas redes sociais, os sorrisos na igreja e pensamos que somos a única ovelha ferida do rebanho. Mas a verdade é que se todas as máscaras caíssem ao mesmo tempo, veríamos um hospital, não um clube de vencedores. Veríamos que aquele irmão que canta tão bem está lutando contra a depressão, que aquela irmã, com a família aparentemente perfeita, não consegue dormir de ansiedade, que aquele líder que todos admiram se sente tão invisível quanto você. A solidão é o segredo mais bem guardado debaixo dos bancos da igreja, mas ela perde a força quando a gente começa a falar sobre ela. Quando eu digo, eu me sinto sozinho, eu tiro o poder do medo. Eu admito que preciso de algo que os rituais não estão me dando. Eu preciso de comunidade, não de audiência. Eu preciso de abraços, não de aplausos. Talvez seu processo de cura comece hoje, não com uma experiência mística, mas com o alívio de saber que você não precisa mais fingir. Você pode ir para o culto, e se não conseguir cantar, tudo bem. Se não conseguir ouvir a pregação porque sua mente está um caos, tudo bem. Deus entende o idioma do seu silêncio. Ele entende a oração feita com suspiros e lágrimas no banco de trás de um carro. Passamos a vida tentando ser o bom exemplo, o cristão forte. Mas as colunas também cansam, e as pedras também racham. E não há nada de errado nisso. Existe uma beleza sagrada nas nossas rachaduras, porque é por elas que a luz de Deus consegue entrar, em vez de apenas refletir na nossa superfície polida. Não se culpe por não conseguir acompanhar o ritmo emocional dos outros. Sua caminhada com Deus é única. Se hoje ela está sendo feita no escuro e em silêncio, lembre-se de que o caminho é uma pessoa, e essa pessoa, Jesus, conhece o gosto amargo da solidão. Ele sabe o que é ter amigos que dormem enquanto ele agoniza. Você nunca esteve realmente sozinho. Você estava apenas cercado por pessoas que também estavam fingindo, enquanto o único que era real estava ali, sentado ao seu lado, esperando você cansar de atuar para começar a te curar. Deixe a máscara cair, deixe o choro vir. A igreja pode não estar preparada para a sua dor, mas Deus está. Ele tem mãos calejadas o suficiente para segurar seu coração partido, sem julgamentos e sem pressa. Respire fundo. Você não precisa resolver tudo hoje. Apenas admita que está cansado. Esse é o primeiro passo. Você é visto, conhecido e profundamente amado, mesmo em silêncio. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te tocou, compartilhe e se inscreva no canal.